Olá, Nuski, tudo bem? O tema desta aula é o começo do fim da ordem bipolar. Vamos à aula? Uma lenta escala de fatos apontava para o fim da ordem bipolar, baseada nas disputas entre estadunidenses e soviéticos. Os soviéticos foram praticamente neutralizados na política internacional. As lideranças russas tentaram aproximar-se do terceiro mundo não alinhado e, gradualmente, criaram a doutrina chamada de coexistência pacífica. Desde o final dos anos 1950, a União Soviética propagava que as disputas deveriam ser econômicas, não militares, e que o principal fórum para as negociações deveria ser a Assembleia Geral da ONU. Prometendo ajuda a esses países, os soviéticos tentaram demonstrar seu poder. Porém, olha o porém, de maneira geral, essa ajuda concentrava-se em armamento e os países que se alinhavam à União Soviética não conseguiam uma elevação substancial na qualidade de vida da sua população. Posteriormente, por problemas econômicos internos, a União Soviética não pôde continuar a prestar esse auxílio, levando muitos países a se afastarem de sua esfera de influência. Gradualmente, o regime soviético foi dando sinais de esgotamento e acabou assumindo a necessidade de acordos de desarmamento com os Estados Unidos, na tentativa de neutralizar o poder cada vez maior dos Estados Unidos. Segundo alguns analistas, esse enfraquecimento político internacional culminou com os problemas da Polônia. Polônia, mau presságio para o bloco soviético. A grave situação econômica da Polônia era uma amostra do desmantelamento social do bloco soviético. Salários baixos, falta de mercadorias e alta de preço dos alimentos deixavam a população extremamente descontente. Em 1980, os trabalhadores poloneses organizaram um sindicato independente, o Solidariedade. Seu principal líder, Lech Walesa, exigia reconhecimento de sua organização por parte do governo. O sindicato Solidariedade ganhou força e, de certa forma, desmoronou o regime polonês. Todos esperavam a invasão por parte da União Soviética, como havia ocorrido na Hungria e na Tchecoslováquia. A intervenção soviética não ocorreu e a estratégia do governo foi um golpe interno, que colocou Solidariedade na ilegalidade, e esse fato desagradou milhões de pessoas no país. Muitos analistas interpretaram essa situação como fragilidade soviética. De certa forma, criou-se em todo o leste europeu a imagem de que a União Soviética não era mais a mesma. Em meados de 1970, a União Soviética já dava sinais claros de esgotamento econômico. Diversos fatores contribuíram para essa situação. Alguns destaques: a excessiva burocratização e a estrutura centralizada do Partido Comunista que controlava todo o Estado. A concentração das conquistas tecnológicas na indústria de armas, que, justificada na Guerra Fria, deixou o setor de consumo obsoleto com mercadorias de baixíssima qualidade. A corrupção interna, marcada pelos privilégios dos membros do Partido Comunista, que criou um forte mercado paralelo e um incessante tráfico de influências. A dificuldade de diálogo dentro do partido, uma vez que a gerontocracia, que quer dizer gestão por membros mais antigos do partido, a insatisfação dos membros de várias nacionalidades, que resistiam fortemente à tentativa de russificação, que quer dizer imposição de padrões russos sobre os demais povos da União Soviética, criando assim uma situação de desconfiança interna. A queda da produtividade na agricultura, levando a um desabastecimento que afetou toda a população. Os graves problemas ambientais, como o vazamento de petróleo no norte,
desertificação nas planícies do Mar Aral e contaminação por resíduos radioativos em Chernobyl, na Ucrânia, em 1986. Em meados de 1980, a gravidade dos problemas estava muito clara para as lideranças soviéticas. Visando contornar essa crise, Mikhail Gorbachev assumiu o governo em 1985. Iniciou um amplo programa de reformas. Gorbachev promoveu a chamada Perestroika, que significa reconstrução econômica em russo. Trata-se de uma série de reformas estruturais na economia voltada à ampliação da produção e à retomada do crescimento. Incentivou-se a formação de cooperativas como forma de elevar a renda dos trabalhadores e foram implementados projetos de incentivo à produtividade mediante o pagamento de prêmios dados pelo governo para aqueles que atingissem a meta. Ao mesmo tempo, Gorbachev também empreendeu na Glasnost, que significa transparência em russo, marcada principalmente pela flexibilização das restrições políticas, o que possibilitou maior liberdade de informação e opinião e permitiu aos cidadãos soviéticos expressar seu descontentamento com o regime. De certa forma, a Glasnost buscava incentivar a participação da população na tomada de decisões em relação ao futuro do país. Para muitos soviéticos, as mudanças pareciam muito lentas. Os ultra-reformistas, em especial, exigiam a implantação imediata de estruturas capitalistas. Para outros, porém, como os militares e a velha guarda do Partido Comunista, as mudanças pareciam muito perigosas, uma vez que abriam a possibilidade de distanciamento do ideário e, consequentemente, de perdas dos privilégios. Aos poucos, a crise levou à desestruturação de todas as instituições. Greve, corrupção e falta de alimentos tornaram-se fatos corriqueiros no país. Em 1991, ela chegou ao auge com a tentativa de golpe da velha guarda do Partido Comunista. Setores populares e ultra-reformistas revoltaram-se e conseguiram evitar a volta da burocracia antiga ao poder. Diante dessa situação, Mikhail Gorbachev renunciou e foi substituído por Boris Yeltsin, representante das forças reformistas e pró-capitalistas. Boris Yeltsin promoveu o desmantelamento da antiga União Soviética e organizou o surgimento da Comunidade dos Estados Independentes, CEI. Esse fato marcou o fim do socialismo soviético e permitiu a criação de 15 novos países.